O processo na pauta de hoje é o processo TC de número 1246/2011. Esse processo, ele trata de uma sanção aplicada ao senhor Israel Ramires Saldanha Neto, prefeito à época do município de Penedo, conforme devidamente identificado nos autos, pelo descumprimento das obrigações referente ao não envio no prazo regulamentar de termos contratuais firmados por aquela municipalidade, com obrigações das remessas vencidas em janeiro de 2011, culminando na aplicação de multa decorrente do acordo de número 108/2013, aprovado pelo Pleno desta Casa, em sessão realizada no dia 26 de março de 2013. Notificações viciadas, inclusive decorrente de recebimento por pessoa divergente do gestor em tela. Prazo decorrido mais de 5 anos, impondo-se o reconhecimento da respectiva prescrição. Não se constata nos autos a certificação de trânsito em julgado. Objetivando a devida instrução processual, em atendimento ao normativo legal vigente, em especial o regimento interno desta Casa, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas deste Tribunal para análise e emissão de parecer, que se manifestou nos autos com parecer 1864/2020. Esse é o breve relatório, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Bem, nesse processo foi verificado que houve a aplicação de multa ao gestor sem que fosse considerada uma defesa apresentada por ele à época. O tribunal considerou a ausência de resposta do gestor, aplicou multa, posteriormente notificou o gestor para pagamento e 6 anos após a aplicação de multa foi localizada uma defesa apresentada pelo gestor. Então, nesse caso, nós verificamos uma nulidade absoluta do julgamento, uma vez que não foi considerada defesa apresentada pelo gestor, com prejuízo grave ao contraditório e à ampla defesa, sendo imperioso declarar a nulidade do acórdão. E, considerando a data do fato gerador, nós teríamos aí também configurada a prescrição, não se justificando a continuidade do processo. Caso seja ultrapassada a nulidade do acórdão, já referida, verifica-se também que a notificação do gestor foi feita, o AR foi assinado por pessoa diversa do gestor, enquanto na época vigia aquela regra regimental de notificação em mãos próprias. Então, de forma sucessiva, haveria ainda uma outra nulidade e ainda necessidade de verificar a prescrição quinquenal. Com a palavra a conselheira. Agora foi. Então, registre-se que os presentes autos não tratam de prejuízo ao erário, mas de imputação de débito ao gestor, decorrente de aplicação de multa promovida por esta Corte, embasada nos normativos legais vigentes, haja visto o descumprimento das obrigações em desacordo com o disposto na Instrução Normativa 2/2003, antes exposto, no uso das atribuições legais e regimentais, decido trazer os presentes autos para apreciação deste Pleno, como por se tratar de recurso ao acórdão prolatado por este Pleno, e ainda pelo reconhecimento da prescrição, considerando a data do fato gerador, afastando qualquer prosseguimento processual, haja vista a incidência prescricional, estando prejudicada a pretensão punitiva deste TCE, com base na súmula 1 desta Corte, e pela nulidade do acórdão de número 101/2013, que aplicou multa ao senhor Israel Ramires Saldanha Neto, prefeito à época do município de Penedo, e pela ciência da presente deliberação ao gestor acima mencionado, bem como a sua publicação e, consequentemente, arquivamento do feito. É assim como vosso senhor presidente e senhores conselheiros. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Anselmo. Excelência, tendo em vista consignado pela relatora, quanto à nulidade da sanção, assim como da impossibilidade de refazimento dos autos, eu a acompanho, nas suas razões de decidir, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho, excelência. Conselheiro Alberto.
Da mesma forma, senhora presidente, acompanho. Aprovado. Com a palavra ainda, conselheiro. Dessa forma, eu encerro a minha pauta, presidente. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público, oficia junto à Corte de Contas. Excelência, hoje eu tenho 3 processos de minha relatoria. Eu já peço de antemão um pouco de paciência, que eu já acabei esquecendo os óculos. Estou com uma dificuldade aqui, esta de leitura, mas eu queria primeiramente consignar o adiamento, a retirada de pauta do processo 14066 de 2014. Sendo assim, eu trago para relatar o processo 5064 de 2007. É um processo de contas de governo do gestor do município de Paulo Jacinto, exercício financeiro de 2006. Excelência, nesse processo, há relatório da diretoria técnica 129 de 2014, em que há os seguintes achados: no encaminhamento da LDO para 2006, descumprimento do limite constitucional mínimo de 15% na saúde, divergência dos valores levantados sobre a receita corrente líquida, encontrará na prestação de contas, em contrapartida com o que for informado no relatório de gestão fiscal, divergência e ausência de status bancários e não encaminhamento de relatórios de execução orçamentária. O gabinete do relator fez análise dos autos, encontrando outros achados. O gestor fora notificado, mas permaneceu inerte, não apresentando defesa. Então, Excelência, eu trouxe meu voto no seguinte sentido: que o tribunal, a emitir o parecer prévio, o faça pela rejeição das contas, tendo em visto que o gestor ele não enviou nem o PPA e nem a LDO. A LDO, no caso aqui, é relativo ao exercício de 2006. Não enviou, em função disso, também os anexos de metas e riscos fiscais. Foi verificado um déficit orçamentário um minutinho, Excelência, eu já vou informar o valor. Sim. Sim, foi encontrado um déficit orçamentário na ordem de R$ 63.210. Também não foram enviados os extratos bancários, que não permitiu aferir a veracidade dos valores levantados nos demonstrativos. De fato, houve descumprimento do limite constitucional mínimo de 15%, assim como não houve o envio
dos réus do 1º ao 5º bimestre, conforme preceitua a Lei Complementar de Regência. Então, Excelência, são essas as situações que me levaram a emitir juízo de valor, recomendando ou sugerindo que o Tribunal emitir parecer prévio sobre as contas desses gestores, o faça pela sua rejeição e também com os demais dispositivos de praxe, comunicação à atual gestão das recomendações feitas nos autos, assim como do encaminhamento ao órgão competente para julgamento dessas contas. São esses meus termos do voto, senhora conselheira. Com a palavra o Ministério Público. Em considerando que as contas se referem ao exercício 2006 e conforme da liberação do plenário, não houve manifestação do Ministério Público de Contas. Em discussão o processo. Em votação. Na fase de discussão aí, queria esclarecer alguns, só para formar o meu juízo de valor, do relator. Qual foi, Vossa Excelência mencionou que o gestor chegou a ser citado. Qual seria, quando foi que ele foi citado, Excelência? Bom dia, Excelência. A data da citação do gestor. Me ajuda aqui. Não, tá, me deixa. Senhor conselheiro, 8 de maio de 2017. Citado em mãos próprias, chegou a ser citado em mãos próprias. Daqui, pessoal. Nivaldo Vilela. Senhor Marcos Antônio. Ok. Não, Excelência, a citação ocorreu conforme está determinado na lei orgânica do Tribunal, na parte que cuida das comunicações, da cientificação dos gestores, senhor conselheiro. Com a palavra o conselheiro. Satisfeito, Excelência. Continua em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, considerando que houve anulidade de citação, posto que não foi feita em mãos próprias, que essa citação nula ocorreu no dia 5 de maio, aliás, 8 de maio de 2017, que esse processo ficou paralisado desde então até a presente data, considerando o conteúdo da resolução normativa número 13/2022, que menciona quando os processos não estiverem devidamente instruídos, processos anteriores ou com mais de 5 anos, né, eu estou votando no sentido de determinar o retorno dos autos ao relator, para que ele possa fazer monocraticamente, conforme preconizado na resolução normativa número 13, o arquivamento dos feitos, tudo isso daí com fundamento em jurisprudência já amplamente consagrado nessa corte e entendimento já defendido por todos os membros também do Ministério Público de Contas. É como eu estou votando, senhora Presidente. Senhora Presidente, permita-me. Conselheira Mariana. Permita-me, senhora conselheira. Com a palavra a conselheira Selma. Excelência, eu não entendi bem essa última parte do conselheiro Rodrigo, quando cita a resolução normativa 13 de 2022. E a segunda parte
é que eu tenho observado, talvez, algumas situações assim, talvez pendentes de uma melhor reflexão, é que, na verdade, os conselheiros, eles não são jurisdicionados uns dos outros. Em regra, quando se tem um vencedor, esse processo acaba sendo a ele direcionado e não volta ao vencido. E, sendo assim, parece-me que uma decisão do pleno que obrigue um gestor a fazer isso ou aquilo parece algo meio estranho, meio esquisito. E voltando à questão da Resolução Normativa 13 de 2022, eu não entendi a questão do processo não estar inteiramente instruído. Eu até gostaria que o conselheiro Rodrigo esclarecesse o entendimento dele do processo não estar devidamente instruído, senhora presidente. Senhor conselheiro... Senhora presidente, a senhora está reabrindo a discussão em cima do meu voto. É isso? Excelente, porque aparentemente essa situação talvez fosse mesmo apropriado para a sessão de debate, mas como veio no voto, eu até queria pedir um esclarecimento, porque, a meu ver, o processo estaria instruído. Eu não vejo a nulidade de citação, porque a lei orgânica ela não prevê um requisito adicional para se fazer citação quando feita por AR. Quanto ao processo não estar instruído, o processo seguiu os trâmites normais, houve a participação da diretoria está incompetente, foi dada a oportunidade de manifestação ao gestor, este não se manifestou, inclusive, na época da manifestação, da citação, o gestor era inclusive gestor do município, e assim optou em não fazer a sua manifestação. E voltando o processo com a ausência, com o não uso dessa faculdade, o processo foi aqui caminhado ao pleno e com o voto deliberado. Não voltou ao Ministério Público, porque o Ministério Público, em processos anterior a 2010, não manifesta, não deixa bem claro a doutora Estela. Eu fico, assim, não entendendo como é que o processo não estaria devidamente instruído, senhora presidente. Agradeço. Para o entendimento dos alunos que no momento assistem à nossa sessão, eu irei me manifestar agora solicitando nesse instante vista dos autos, mesmo estando presidindo esta sessão, porque eu estou apenas presidindo esta sessão, estou em exercício da presidência em virtude da ausência do presidente e do vice-presidente. E então, por decanato, por ser a mais velha na corte, e na ausência deles, estou eu a presidir. Então, tendo também, acumulando a possibilidade de relatar os processos por mim pautados, e então, desta forma, neste momento, me manifesto no sentido de pedir vista dos autos, em virtude de ter sido suscitado aqui por nós uma dúvida a respeito desta deliberação, deste momento, e então solicito vista dos autos. Isso para o entendimento de Vossas Excelências. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Excelência, tenho por derradeiro, porque já pedi para consignar em ata retirada do outro processo, o processo 17.820 de 2011. Na verdade, Excelência, esse é um voto vista, cujo relator originário
é o conselheiro Rodrigo. O relator originário, ele apresentou voto que trata, na verdade, de um recurso de reconsideração protocolado em agosto de 2019 pelo senhor Remy Vasconcelos Calheiros, prefeito do município de Murici, exercício de 2010, em face do acordo 879 de 2016, proferido pelo plenário desta Corte em setembro de 2016 e publicado no mesmo mês, em razão do envio fora do prazo do balancete do mês de março de 2010, cujo envio obrigatório era até 30 de abril de 2010. Interessado na sua peça recursal, suscitar essencialmente a incidência da prescrição da pretensão punitiva no processo, justificando que, sendo uma sanção administrativa, deveriam ser aplicadas as regras do direito administrativo, no que se refere à prescrição. Por fim, requereu que fosse reconhecida a incidência da prescrição intercorrente e o consequente arquivamento do feito. Os autos foram do Ministério Público, que se manifestaram na forma do parecer 501 de 2022, e no julgamento, por este plenário, no início do julgamento, em 19 de julho de 2022, foi apresentado o voto do relator originário no sentido de não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Remy Vasconcelos Calheiros, tendo em vista, no seu entendimento, isso teria ocorrido de forma intempestiva. Na oportunidade, solicitamos vistas dos autos e trazemos nosso posicionamento neste momento. Eu peço vênia para saltar a questão da competência, com relação à admissibilidade. De fato, eu concordando com o relator originário, o recurso ele foi aparelhado fora do tempo propício, mas eu verifiquei que neste processo ocorrera um tipo de prescrição, que foi a prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo foi instaurado em 6 de dezembro de 2011 e, posteriormente, o FUNCONTAS expedir ofício em 30 de junho de 2015. Levando-se em consideração esse lapso temporal, já está claro que passou-se mais de 3 anos a respeito. Tendo em vista que a prescrição, sendo uma questão de ordem pública, inclusive o julgador deve reconhecê-la de ofício, assim o fiz, reconhecendo a prescrição e, assim entendendo, declarando a nulidade do acórdão posto e as consequências de praxe de comunicação recorrente e também do posterior arquivamento processual de sua publicização para os efeitos legais. É como um voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Eu reitero o parecer do Ministério Público de Contas no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que verificou-se que os autos ficaram paralisados por mais de 3 anos sem qualquer manifestação da Corte.
Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, o voto originário é meu, né? Eu trouxe o voto no sentido de não conhecer o recurso interposto pelo gestor, tendo em vista o fato de que ele foi interposto mais de um ano após a notificação pessoal dele. Deixa eu só me socorrer aqui do voto, senhora presidente. A decisão que aplicou a multa foi publicada no dia 9 de setembro de 2016. A notificação pessoal do gestor ocorreu no dia 8 de maio de 2018. E o recurso de reconsideração foi interposto no dia 9 de agosto de 2019. Portanto, cerca de 1 ano e 3 meses após a sua notificação pessoal, razão pela qual nós entendemos como intempestivo o recurso de reconsideração. Mas reconheço que o tribunal tem um entendimento firmado, um entendimento majoritário, do qual eu divirjo, no sentido de reconhecer a qualquer tempo, ainda quando o recurso é intempestivo, né, matéria de ordem pública, né, e a prescrição seria de fato uma matéria de ordem pública. Eu divirjo, mas me rendo ao entendimento, não modificando o voto que eu proferi inicialmente. A única preocupação que eu tenho dessa possibilidade do gestor interpor recurso a qualquer momento, né, é que isso venha a trazer uma certa desordem, um certo caos no funcionamento do tribunal, né? A gente tem a coisa julgada, uma coisa julgada na esfera do controle externo, e imaginar que o gestor possa vir daqui a 10 anos, quando se sentir incomodado, 6 anos, 8 anos, como já aconteceu, talvez não nesse tempo todo, mas já aconteceu do gestor interpor recurso ou resignação 2, 3 anos depois, né? A minha preocupação é apenas essa de trazer um fortalecimento, na minha visão, das decisões proferidas pela Corte de Contas e uma preocupação por parte do gestor em atuar de forma tempestiva, cumprindo os prazos regimentais. Esse é o meu voto, mas compreendo perfeitamente o entendimento de Vossa Excelência, senhora presidente. Conselheiro, mas Vossa Excelência, quando se reporta ao sentido de se render-se ao entendimento majoritário, Vossa Excelência acompanha e mantém, resguardando o seu entendimento? Eu resguardo o meu voto, o entendimento e voto, mas compreendo o raciocínio a partir de premissas diferentes das minhas, compreendo o raciocínio de Vossa Excelência, senhora presidente. Mas mantém o voto. Conselheiro Alberto. Acompanho o voto vista do relator. Conselheira Maria Cleide. Eu vou acompanhar o voto vista do relator, do conselheiro Rodrigo. Eu já tenho esse entendimento do nosso gabinete. Acompanhando então o voto vista do conselheiro Anselmo. Aprovado o voto do relator que estava com o processo em vista. Senhora presidente, só uma dúvida, no caso, Sim. o acórdão fica para o... Conselheiro Anselmo. Ok, senhora presidente. Gabinete do conselheiro que teve o voto vencedor. Com a palavra ainda, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, com a notícia de retirada, adiamento do processo consignado, a minha pauta de hoje está encerrada. Agradeço. Pela ordem para relatar, conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu estou sem processo pautado para o dia de hoje, senhora presidente. Pela ordem, conselheiro Alberto. Senhora presidente, eu teria o processo 6762-2017 para relatar, porém
Em última hora, descobri algumas inconsistências e peço a retirada de pauta. Eu vou solicitar a conselheira Maria Cleide para que me substitua na presidência, que eu tenho processos a serem relatados. E para entendimento dos senhores, a conselheira Maria Cleide é nossa corregedora e, em virtude disso, estará a me substituir. Sendo também a conselheira Maria Cleide a segunda no decanato da Corte, nesta sessão. Por na ordem para relatar a conselheira Rosa Albuquerque. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhora representante do Ministério Público, tenho a relatar em pauta 5 processos, mas gostaria de registrar a retirada de pauta do processo 10999 de 2017 e do processo 14643 de 2015, ambos pela motivação da ausência do parecer ministerial, que foi observado já um pouco tardiamente e, em virtude disso, estamos retirando de pauta. Foi a pauta e só foi observado quando a pauta já estava pronta. Sim, solicitação atendida, conselheira. Continua com a palavra, Vossa Excelência. Os demais processos que estão na pauta, nossa pauta, é o processo 5397 de 2016, é um processo de Funcontas, a unidade é a Prefeitura do município de Igaci. O processo é uma aplicação de multa. O processo TC 11101, também de Funcontas, a unidade é o Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Grande. E o processo TC 10531, de 2014, também um Funcontas. A unidade é o Fundo de Previdência de Aposentadoria e Pensões do município de Senador Rui Palmeira. Em virtude dos processos trazidos nessa oportunidade de serem todos respeito à aplicação de multa e em razão do não envio ou envio a destempo de documentos pelo gestor nos termos fixados na legislação de vigência, conforme informação prestadas pelo Funcontas. Nos processos em apreço, houve manifestação do Ministério Público de Contas, em que manifestou seu parecer no sentido de reconhecer a prescrição quinquenal. O parecer foi no sentido do TC 11101, no sentido de nulidade de acórdão por vício na citação com a consequente repetição do ato viciado. E no TC 10531/2014, o parecer foi pela ausência de interesse público que justificasse a manifestação ministerial, e o TC 5397 foi no sentido de reconhecer também a prescrição quinquenal. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim conferidas, voto pela nulidade dos acórdãos proferidos nos processos relacionados, seja em razão de vício na citação, seja em razão da incidência da prescrição da prestação punitiva, a quinquenal, com a consequente extinção do feito, com resolução de mérito. O que faço com fundamento nas disposições constantes dos artigos 48, inciso 2º, da Lei Orgânica do TCE de Alagoas, artigo 207, inciso 2º, do Regimento Interno desta Corte, e no artigo 3º da Resolução Normativa número 01, de 2003. É como voto, presidente. Com a palavra, o Ministério Público.
Bem, no processo 5397, o parecer é no sentido do reconhecimento da prescrição, né, não havendo qualquer divergência com o que posto pela conselheira Rosa. No processo 11.101/2017, foi verificada a nulidade da citação e, consequentemente, a nulidade do acórdão, que deve ser reconhecido. E, se considerarmos a data do fato gerador, que remonta a março de 2017, não se justificaria repetir o ato de citação, porque a pretensão punitiva já estaria alcançada pela prescrição quinquenal. No tocante ao processo 10.531/2014, a manifestação do Ministério Público foi aquela manifestação que vem sido exarada em alguns processos no sentido da desnecessidade de manifestação ministerial nos processos FUNCONTAS. Eu reitero o parecer, mas ressalvo meu entendimento pessoal de que é necessária a manifestação ministerial em todos os processos do Tribunal de Contas. Então, nesse sentido, nos dois primeiros haveria necessidade de reconhecer a prescrição. No último, mesmo não havendo manifestação expressa nesse sentido, a data do fato gerador, que pela data do processo 2014 deve se referir a um fato gerador do exercício 2014 ou 2013, provavelmente também haveria essa condição temporal na forma como foi detectado pela conselheira Rosa. Em discussão, processo ora relatado. Conselheiro Anselmo. Senhora relatora, ou até a doutora Estela, no processo 5397, aqui a prescrição que aplicada foi a pretensão contada de quando o processo foi autuado no tribunal, seria isso? Seria a prescrição quinquenal daí. Eu queria só esse esclarecimento, por gentileza. O 5397. Eu vou ler aqui o item 25 do parecer. Em caso, temos que a multa decorre do acórdão 835/2017, a Corte permaneceu inerte por mais de 5 anos, não incidindo nenhuma das causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional da ação executória previsto no artigo 2º-A e 3º da Lei 9873. Destarte, operou-se o fenômeno da prescrição da pretensão executória, a fulminar a possibilidade de acordo vir alcançar judicialmente a quitação da dívida. No caso aqui, então, né? Eu vejo que o parecer ele se refere à prescrição da pretensão executória e não da pretensão punitiva. Isso. Então é do acórdão passados 5 anos. Ok. Ok, esclarecido. Doutora, com relação ao processo 11.101 de 2017, parece-me que foi falado da nulidade da citação. Essa nulidade da citação, ela decorre de não ser a pessoa ou decorre daquela questão que é muito aqui, pelo menos, só tem um posicionamento diferente que é o meu, de ter sido em mãos próprias ou não. Eu não tenho... No 11.101/2017, consta do relatório do parecer que assina como recebedor do AR pessoa diversa do destinatário. Ok. Então, seria a questão da norma regimental que exigia a notificação em mãos próprias, que vigia a época da notificação. Perfeitamente. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo. Continua em discussão. Dúvidas, eu acho que no terceiro processo não... Continua em discussão. Eu acho que eu me atrapalhei aqui um pouco também. O primeiro seria executória, né? Prescrição da pretensão executória. Executória e não a punitiva. Está contando da publicação ou da... Porque eu tenho também um entendimento divergente com relação à contagem dessa prescrição, né? Da pretensão executória. A senhora está contando da notificação pessoal ou da publicação. É da publicação. Da publicação, né? Tá. E como foi que ocorreu a notificação pessoal do gestor? Publicação 18 de maio de 2017.
E a intimação pessoal só ocorreu anos depois, no edital de citação. Que não foi de Montes Próprios, né? Não, foi edital. Não Foi tem nem edital. endereço. Olha aqui, só um minuto. Não, foi aqui. O acordo foi publicado em 2017 e ele só foi intimado pessoalmente em 2021. A publicação do acordo foi em 2017 e ele foi intimado em 1/9/2021. 2021, então, portanto, estaria a prescrição. Só que o nosso. Tá, tudo bem. Nesse caso daqui eu já posso antecipar meu voto. No processo 5397/2016, eu acolho a prescrição, mas não da pretensão executória, da pretensão punitiva por conta daquela divergência de entendimento, por entender que o prazo, ele passa, prazo recursal, começa a ocorrer da notificação pessoal. Então, esse daqui eu tenho condições de votar. No processo 11.101/2017, senhora presidente, eu estou acompanhando a relatora no sentido de reconhecer a nulidade da citação e, em razão disso daí, aplicar o princípio, aplicar a prescrição da pretensão punitiva. Nos demais processos, eu estou acompanhando a relatora, senhora presidente. Ok. Então, vamos encerrar a discussão, passamos à votação, já com o voto antecipado do conselheiro Rodrigo. Passamos, conselheiro Anselmo, para como vota. Excelência, no processo 5397 de 2016, acompanho o voto da relatora. No processo 11.101 de 2017, eu ainda temo em seguir o que está constante nossa lei orgânica, que não prevê requisito adicional para se fazer as cientificações quando feitas pelo correio. Isso é uma regra criada apenas no regimento interno, e nesse aspecto eu divijo da conselheira e acredito que a consequência, como é em conta, seria a manutenção da sanção aplicada. E quanto ao processo 10.531 de 2014, também acompanho a relatora. Esses são os meus votos, senhora presidente. Sim, sim. São 3 processos apenas, acredito. São três. Conselheiro, são 3 votos, né? São 3 processos. Conselheiro Alberto, como vota? Eu voto acompanhando integralmente a relatora. Integralmente. Então, vamos agora contar aqui os votos. Me ajuda aqui. Todos aprovados. Estão No todos primeiro, aprovados. no 5397, com vencida a divergência do conselheiro Rodrigo. No 11.101, vencida a divergência do conselheiro Anselmo. E no 10.531/2014, a unanimidade. Então, são todos aprovados. Só esclarecer, senhora presidente, o 5397, eu acompanhei a relatora com base em fundamento diferente, né? Sim, a fundamentação. Mas eu acompanhei a relatora. Sim, sim. Então, aprovados, conselheira. Todos aprovados. Continua com a palavra a conselheira Rosa. Dessa forma, presidente, encerro a minha pauta. Conselheira, venha encerrar agora a sessão. Volta para cá. Então, já terminamos nosso horário, a nossa ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Estou facultando a palavra aos senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Conselheira Rosa, com a palavra. Só para mais uma vez agradecer a presença dos alunos, do interesse acadêmico demonstrado em acompanhar na integralidade a sessão deste tribunal. Muitíssimo obrigada à presença de todos e estejam convidados a repetirem essa visita. Sempre que quiserem, estaremos aqui de braços abertos e com as portas abertas. E certamente a presença dos senhores e das senhoras nos traz grande alegria e satisfação. Muito obrigada a todos. Continua a facultar a palavra, senhores conselheiros. Tem conselheiros também aqui, hoje agora nesse momento, representando aqui a presidência. Quero parabenizar primeiro a escola pela essa iniciativa de estar de portas abertas do nosso tribunal para receber os estudantes, os universitários. Eu acho que é uma parceria bacana, é algo que realmente está
aproxima a sociedade, os estudantes da nossa realidade, como funciona o nosso tribunal. E agradecer a presença de todos vocês, e é um prazer enorme. Voltem sempre que estiverem vontade de voltar, para conhecer um pouquinho mais. Enfim, muito obrigada pela presença e voltem sempre, tá bom? Tenham todos uma boa tarde. Desta forma, eu encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima em horário regimental.